caríssimos irmãos e irmãs, que bom podermos estarmos juntos outra vez em nossas meditações semanais, meditações com as Sagradas Escrituras, meditações pelas quais estamos aprofundando a respeito das profecias que apontam para o Messias. Então, já neste início de meditação, eu vos convido a nos colocarmos diante de Deus em oração. Peçamos a Ele as suas luzes, a sua sabedoria, para que possamos compreender bem os seus sinais oferecidos a nós nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê discernimento, sabedoria, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, em nossas meditações anteriores, nós fizemos uma caminhada, percorremos um caminho e nos deparamos com João o Batista, João o Batizador. E as nossas reflexões de hoje partem justamente a partir da profecia de Isaías, no seu capítulo 40, versículos do 1 ao 5, e de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. As duas profecias falam, a primeira de Isaías, sobre aquele que clama, a voz daquele que clama no deserto, preparando um caminho para o Senhor. Profecia de Malaquias, na qual avisa: eis que envio o meu mensageiro à minha frente. E é assim que nós vamos entender a missão de João Batista. João que está num lugar geográfico determinado, num lugar geográfico específico. De um lado, o deserto da Judéia, as margens do Rio Jordão, as portas da entrada da Terra Prometida. Vejam, existem aí neste local em que João está, três significados muito fortes para o povo de Israel, para o povo judeu. Deserto, porque é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da purificação, é o lugar onde o homem abandona as suas seguranças e passa totalmente a confiar em Deus. É pelo deserto que o povo judeu experimenta a sua purificação. É pelo deserto que o povo judeu é preparado para a aliança que Deus realizava, que Deus realizou. Uma aliança que, no tempo de João, estava rompida, não por conta de Deus, mas por conta dos pecados, das escolhas dos homens. Depois, as margens do Rio Jordão, as margens de água para o batismo. E por que João se encontra justamente aí? Para lembrar o povo uma profecia de Ezequiel, que está presente lá no capítulo 36, e nos versículos do 24 ao 26. Eis que eu borrifarei água em vocês e vocês serão purificados, e assim eu possa construir uma aliança. Colocarei em vosso peito agora um coração de carne. Veja o sentido do Jordão para João, para o povo de Israel. Deserto, lugar de encontro. Água, batismo, purificação. As portas da entrada da Terra Prometida, porque é lá que o mensageiro vai entregar o povo de Deus ao Messias. Então, três situações, três símbolos
muito bem presentes na vida do povo de Israel. E agora a gente precisa entender também como é que é o sentido do batismo de João, uma vez que o templo estava repleto de ritos de abluções. Uma comunidadezinha muito próxima de onde João batizava, a comunidade de Qumran, os monges faziam ritos de purificações nas várias piscinas que lá existiam. Para João, o sentido do batismo é diferente daquilo que é exercido e realizado no templo, aquilo que é exercido e realizado em Qumran. O batismo de João é o batismo de purificação, é o batismo do dom de Deus. É o batismo pelo qual aquele que se dirige a João se reconhece como um pecador, confessa os seus pecados e faz o propósito de voltar o coração para o seu Deus. Somente assim, depois de batizado, depois de purificado, é que este que foi batizado pode se encontrar com aquele que há de vir. E lá no Evangelho de João, do evangelista São João, no capítulo 1, nos versículos do 19 por diante, nós vamos ver que o próprio João Batista fala a respeito disso quando os sacerdotes e os levitas vão à sua procura e tentam procurar saber quem ele é. E de imediato ele diz: não, eu não sou o Cristo. Quem eu sou? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Preparai um caminho para o Senhor. Este a quem eu preparo o caminho, eu não sou digno de desatar-lhe as correias de sua sandália. Vocês vieram a mim, eu porém vos digo, eu batizo com água, mas aquele que está no meio de vós, e vós não o reconheceis, este é muito mais forte do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E assim, queridos irmãos, uma vez feita esta aproximação histórica e teológica do profeta João, vamos nos aprofundar com as profecias que falam sobre esta missão de João. Como disse a vocês, lá no profeta Isaías, no capítulo 40 e nos versículos do 1 ao 5, nós iremos encontrar Isaías consolando o povo, falando ao coração de Jerusalém. O versículo 3, Isaías 40, versículo 3 vai dizer assim: uma voz clama no deserto, abri um caminho para o Senhor, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Vejam, queridos, como nós podemos perceber que o cumprimento desta profecia vai ocorrendo na missão de João Batista. O texto que vos citei agora há pouco do Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos do 29 até o 23, e vos apresento também uma outra profecia, agora do Evangelho escrito por São Lucas, no seu capítulo 3 e nos versículos do 3 ao 6. Vejamos como João Batista se encaixa perfeitamente naquilo que Isaías faz uma profecia ao povo, naquilo que Isaías profetiza para o povo. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Tornai retas suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada.
as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Vejam, João é aquele de que fala o profeta Isaías, uma voz que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor. E iremos ver também, rever a profecia de Malaquias no seu capítulo 3, versículo 1, quando diz: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. E então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse o Senhor. E aqui, para a gente poder compreender bem esta profecia de Malaquias, nós iremos dar uma olhada no Evangelho escrito por São Mateus, no seu capítulo 11 e nos versículos do 7 ao 10. Vejam o que Jesus fala a respeito de João. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. E aí, queridos irmãos, alguém pode dizer: mas o Evangelho foi escrito já 30 anos, 40 anos depois do episódio de João Batista, então seria muito fácil colocar na boca de Jesus esta profecia. Vejamos o que acontece milagrosamente com o nascimento de João, que está contido no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Zacarias e Isabel, os pais de João, eram estéreis. E João nasce como fruto da promessa de Deus. O anjo que visita Zacarias no templo e diz que este casal idoso e estéril irá dar à luz a um menino. E este menino será aquele que irá preparar o caminho do Senhor. Então vocês podem depois dar uma conferida lá, Lucas, capítulo 1, versículo do 13 ao 17. Para nós, neste momento, o que nos importa, ainda no primeiro capítulo de Lucas, nos versículos 76 ao 77, é perceber como Zacarias, inundado pelo Espírito Santo de Deus, fala a respeito daquele menino que nasceu dele e de Isabel, sua esposa. Vejamos o capítulo 1, versículos 76 ao 77. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados. Vejam, é o Espírito Santo quem, por meio da boca de Zacarias, profetiza a respeito da missão daquele garoto que está no templo para ser circuncidado. Aquele garoto que faz apenas 8 dias de nascido. E é assim, queridos irmãos e irmãs, que Deus vai aos poucos revelando os seus planos salvíficos. É assim que Deus vai concretizando aquilo que Ele prometeu ao longo da antiga aliança. O Messias é o Deus conosco, é o Deus entre nós.
E agora eu vos faço um pedido, mesmo que nossas meditações possam ser vistas e acompanhadas de forma unitárias, eu também vos peço que, se você puder, dê uma olhadinha em nossos momentos de partilhas anteriores, para que você possa ir fazendo a junção, para que você possa ir ganhando corpo, para que você vá podendo agregar conhecimento a respeito destas profecias e que nós possamos bem viver a nossa fé. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Até logo.